E agora vamos entender uma aplicabilidade prática da anarquia sagrada. E aí entra a nossa, não a nossa utopia, mas a nossa transcronia e transtopia, que lembra-se que o vórtex dilacerado é o tempo e espaço, então ele é atemporal, transespacial. Então nós vamos pensar nossa transcronia e transtopia, que é a Vila Campos de Vortexa. As imagens que vocês vão ver aí foram feitas pela artista visual Paloma Carvalho, vão aparecer ao longo desse vídeo. E a ideia de Vortexa é que ela seja também intensiva, como tudo é a partir do vórtex. Então, a ideia não é somente que ela seja criada como a Vila Campos em si, mas o máximo que ela seja aplicada na sua vida, nas suas relações, seria interessante. Vortex teria 1000 habitantes, para a gente evitar ter que ter políticos e representações. Essas 1000 pessoas, a gente acredita que elas possam se auto-organizar através de uma autogestão. A vila teria que ser perto de um rio, onde a gente possa pescar peixes, ter vegetações, e ter plantações, e ter pecuária, de modo que Vortexa possa ser o máximo possível autossustentada. As habitações seriam construídas em tamanhos variáveis, com números de pessoas variáveis morando nela, e feitas de materiais ecológicos. Como é que seria a energia em Vortexa? A ideia é usar painéis solares, dentro do possível, usar a energia elétrica em último caso, mas uma grande esperança nossa é a fusão a frio desenvolvida pelo Rossi, na Itália, mas que está sendo colocado em prática no Japão pela Mitsubishi, num projeto chamado Clean Planet, onde você tem motores de fusão a frio disponíveis para serem colocados nas casas. Em breve isso vai ser colocado à venda, isso pode revolucionar a questão energética no mundo. A questão da economia, a proposta é que Vortexa funcione muito por escambo, trocas de trabalhos, ou melhor, trocas de funções. Em Vortexa não tem trabalho, porque a ideia é que as pessoas façam aquilo que elas querem fazer, exerçam a grande função da vida delas, baseado na sua espontaneidade. Então, as pessoas troquem pequenos serviços. E que tem uma moeda local também, que a gente chamou de fracta, em homenagem aos fractais. Para também ter um pouco a ver com o fenômeno de Kula, trabalhado na etnografia da Merlin Straterne. O fenômeno do Kula é o seguinte: na tribo da Melanésia, cada família faz um artefato, e esse artefato ele é trocado por outros artefatos, feito por outras famílias, no grande ritual comercial, que seria o ritual de Kula. Mas a ideia é que o dono do objeto nunca deixe de ser ele mesmo. Então, quando você troca o objeto, algo seu vai para aquela outra pessoa. E na circulação comercial de Kula, os objetos trocados, que levam parte do seu dono junto, faz com que cada pessoa da tribo seja um microcosmo da tribo inteira, e que a tribo toda tenha partes dela em todas as partes. Então a ideia de fracta tem a ver com esse fenômeno de Kula, que é uma fractalidade comercial na tribo. Além, claro, do escambo e do fracta, Vortexa também negocia com as moedas do mundo, tendo essa circulação também, mas a ênfase é no escambo e no fracta, ou seja, no sistema de crédito mútuo. Em Vortexa não existem leis a priori. As normas de conduta são co-construídas o tempo todo na grande plenária. Se tem algum problema com algum habitante ou com algum funcionamento de Vortexa, isso é levado para a plenária e discutido com todos. A ideia é que não tenha um poder político transcendente ou representativo, que tudo seja deliberado em grupo. Sendo que nós não estamos falando aqui de democracia, estamos falando de um processo ligado à anarquia, em auto-organização, em autogestão. Então nós não estamos falando de votação. Nós não estamos falando de representação da maioria.
Estamos falando de consenso de grupo. As pessoas interessadas naquele tema se organizem na plenária e deliberem e cheguem em um consenso. E como é o transporte em Vortexa? Como são 1000 habitantes, as pessoas em Vortexa se locomovem a pé mesmo, ou por bicicleta. Agora, a ideia que a Vila Campos, ela entra em ressonância e forme outras vilas Campos pelo mundo, ou até próximas a ela. Mas cada uma com a sua singularidade, não uma reprodução de Vortexa. Cada um tem a sua singularidade. E o transporte entre elas pode ser, inclusive, por trens magnéticos, que é uma tecnologia que já está disponível hoje em dia. Barata, uma tecnologia barata e ecológica. E, claro, para as pessoas se transportarem para outras cidades e para aeroportos, claro que vão ter carros e ônibus disponíveis, mas não dentro da cidade. Os saberes em Vortexa se organizam, claro, a partir dos transsaberes. Então, cada pessoa, antes de ter uma função específica, ela é um vortexiador. Ou seja, ela tem em mente a relação desses saberes que emergem nos transsaberes e na vida prática, mas tem a sua função específica. Inclusive, pode ser um cirurgião, um facilitador na educação, mas sempre emergindo a partir do ato de vortexiar. E como é a educação em Vortexa? A gente pensa como Vila Campos, mas não como um campus descentrado. E as edificações não são exclusivas para a educação. São edificações para lazer, educação, saúde, convivência. Mas cada edificação, ela emerge a partir de um nível epistemontológico de vibração. Então, por exemplo, no nível epistemontológico que ressoa o tal, o plano de imanência, o vazio quântico, é onde vai se desenvolver o exercício de vórtex, é onde vai se estudar essas coisas, plano de imanência, vazio quântico, plano de mentalismo, princípio de mentalismo no hermetismo. Por exemplo, um outro nível, que vai se corresponder a outra edificação, que é o que teria a ver com o ritmo, no princípio de ritmo no hermetismo, é onde vai se aprender a batucada, a percussão, onde vai se estudar as máquinas abstratas, e por aí vai. Sempre a relação é com níveis epistemontológicos de vibração. O espaço maior é onde ocorre as grandes conversações, as grandes deliberações, e é onde ocorre uma espécie de congresso anual chamado Cosmicidades, com o primeiro S entre parênteses, para haver uma ressonância entre o cósmico e o cômico, para negociar tanto com a ontologia da alegria em Spinoza como em Bergson. Lembrando que em Spinoza a alegria é aumento de potência, alegria, liberdade, e a alegria em Bergson é o que desconstrói, problematiza a dureza, a rigidez do sensório motor. E é para onde se dirige a inteligência, para uma alegria maior. A ideia do Cosmicidades é que sejam convidados vortexiadores, não para dar uma palestra, mas para dar um start na conversação. Então eles vão falar cerca de 10 minutos, 15 minutos, misturados ao público, para convidar o público para a conversação. Nós já realizamos um Cosmicidades no Rio de Janeiro, em 2016. A gente convidou filósofos, palhaços, cientistas, artistas, educadores, sentamos junto ao público e fizemos uma grande conversação. Nós fizemos, então, no Rio de Janeiro, esse Cosmicidades, no dia 15 de outubro de 2016. Funcionou lindamente, organicamente. Essa é a ideia principal de Vortexa, um espaço para se adquirir intimidade cósmica.
que tanto pode se downloadar em algum lugar específico ou pode transitar por uma intensidade ao longo do tempo e espaço cósmico. Aí é com você.